Já que ao meu lado é meu entrevistado a partir de agora, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis. Jornal da Fã. Entrevista. Prefeito, bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Muito bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia aos ouvintes da Fã FM. Estava dizendo aqui que estava com saudade de falar aqui com vocês. Hein? Faz um tempinho já. Verdade. Prefeito, vamos fazer um balanço inicialmente, como você fez ontem, dos seus primeiros 60 dias. Os primeiros dias de gestão foram todos eles mostrando a realidade que foi recebida, digamos assim. Naquele momento, era uma surpresa mesmo ou era necessário dar publicidade? Não é só necessidade, é uma obrigação do gestor. Até para que mais à frente, mais adiante, não tentassem passar uma informação distorcida daquilo que a gente estava encontrando. E, na verdade, é uma prestação de contas daquilo que nós estávamos recebendo naquele momento. Ônibus totalmente sucateados, postos de saúde sem nenhum medicamento, postos de saúde sem infraestrutura alguma. É um caos administrativo. E o grande problema, ao meu ver, além da parte estrutural, Narciso, foi a parte financeira e a parte onde a gente está tendo um problema muito grande agora, que é a orçamentária. Nós estamos pegando o município de Lagarto com o orçamento do ano passado, que foi planejado por uma gestão anterior que não a nossa. E que as ações não casam. Então nós estamos tendo muitas dificuldades nesse quesito orçamentário. Estamos fazendo nosso dever de casa nesse primeiro momento, que foi enxugar a máquina, dar um freio de arrumação nos gastos públicos. Tivemos a austeridade de reduzir a nossa folha em quase 5 milhões de reais no primeiro mês de janeiro. É uma coisa muito importante, porque apesar de você ver que Lagarto é uma cidade grande, a maior cidade do interior, mas tem uma arrecadação muito pequena e aquém da necessidade da nossa população. E digo isso, não é pensando em aumentar impostos, não. Pelo contrário, é que Lagarto ele não tem dentro do seu corpo administrativo informatização. Tudo às escuras. Eu vou dar uma ideia, vou dar só uma informação aqui. Teve um empresário, um comerciante lá na prefeitura recentemente, disse: prefeito, eu estou com esse débito aqui de ISS, queria ver se você me encaminharia com quem eu falo aqui na prefeitura para poder pagar esse débito parcelado. Existe uma lei, como é isso e tal. E eu encaminhei ele para o setor de finanças. Quando chegou no setor de finanças, pasmem, no sistema da prefeitura, o empresário não devia nada. Tal a desinformação, o caos que existe dentro da administração. O empresário sabe que deve, quer pagar, mas no sistema da prefeitura ele não devia nada. Então, isso é preocupante. Apesar da gente ter reduzido aí em quase 5 milhões de reais, Narciso, nesse primeiro mês, o valor da folha líquida da administração, mas o percentual ainda da lei de responsabilidade fiscal chegou aos 55%. Então, mesmo com a economia, nós estamos ali no teto, no limite da lei de responsabilidade fiscal, porque a nossa arrecadação ainda está aquém daquilo que Lagarto representa, não só na nossa região, mas para o estado como um todo. Para quem acompanha de fora, e nós da imprensa que acompanhamos não só a sua postura, mas a postura de outros prefeitos também, a gente sempre colocou o seguinte: olha, essa estratégia de mostrar a realidade recebida e as dificuldades, ela tem um limite. Porque chega uma hora que a população quer bater na porta e dizer: ô, meu irmão, você se colocou à disposição para resolver. Quero saber qual é a sua capacidade. Em algum momento você sentiu essa cobrança da população? Prefeito, tá bom, quero saber da solução. Vamos lá, você chegou para resolver. Não, isso não, você acha que não, foi no limite ali? Não, na verdade, nós fizemos isso durante uma semana. Apenas fazendo visita aos postos de saúde, algumas escolas, fazendo visita à feira livre, fazendo visitas a bairros e povoados, mostrando à população o que nós encontramos durante uma semana. A partir dali, é trabalho, é realidade. E quando eu fui eleito prefeito de Lagarto, eu sabia dos desmandos, do caos que nós iríamos encontrar. E nós não estamos reclamando, nem reclamamos, apenas dissemos: olha, está vendo o que nós recebemos? Lembra do que eu disse em praça pública, o que nós tentávamos mostrar a vocês durante o período eleitoral? Agora nós temos a prova, está aqui a materialidade daquilo que nós encontramos. Agora é comigo. Agora deixem comigo,
porque eu vou ter, junto com a nossa equipe, condições de reerguer a nossa cidade, de reconstruir a nossa cidade e trazer desenvolvimento socioeconômico para Lagarto, para que Lagarto volte a ser protagonista político e administrativo, econômico, social e cultural no estado de Sergipe. Prefeito, uma questão sobre essa realidade financeira e econômica. Você encontrou o município com o salário de dezembro, algumas categorias salário e décimo, janeiro teve que pagar em atraso. Fevereiro, como é que está essa perspectiva? Eu não tenho uma boa notícia, eu tenho uma excelente notícia para o servidor público do município de Lagarto. Ontem eu fiz, na nossa prestação de conta parcial à nossa população, eu disse, olha, eu já convoquei a secretária de administração e disse a ela, olha, eu quero sexta-feira, no mais tardar, dia 28, todos os servidores públicos do município de Lagarto com salário em conta. Já vai conseguir pagar em dia esse mês? Já vai começar a pagar hoje, Narciso. Hoje? A boa notícia é, aqui em primeira mão para você, com exclusividade. Carimba aí, Wendel. Exclusiva. Nós recebemos agora a informação pela manhã da Secretaria de Finanças, como algumas folhas já estão prontas, nós temos recursos em caixa, algumas folhas já vão ser pagas no dia de hoje. Então, servidor público do município de Lagarto, algumas folhas no dia de hoje já estarão sendo encaminhadas para o banco e no final do dia, no mais tarde da manhã pela manhã, já está com seu salário assegurado. Com relação à negociação que foi feita com o Banese, de que forma é que se procedeu essa negociação? E ela foi só para o mês de janeiro ou se viu para janeiro e dezembro? Para quem não é de Lagarto, detalha para a gente. Nós conseguimos pagar com recursos próprios a folha do mês de dezembro da saúde. Nós conseguimos. Iríamos conseguir pagar da educação também do mês de janeiro com recursos próprios. Só que no mês de janeiro nós fomos submetidos a uma retenção de um recurso da ordem de quase 4 milhões de reais, que a ex-prefeita não pagou o INSS do mês de dezembro, do 13º salário. Então veio a Receita Federal e já tomou esse dinheiro, já resgatando isso daí, impedindo que a gente, com a economia que a gente estava fazendo, pudesse pagar. E aí é uma parceria com o Banese. E aqui eu quero fazer um elogio ao nosso amigo Queiroz, a todo o corpo diretivo do Banese, do gerente, né, até o mais graduado, pela atenção, pela celeridade, pela agilidade com que eles fizeram e permitiram que a gente, através de um projeto de lei que encaminhamos à Câmara de Vereadores, Narciso, permitindo que a gente tivesse um abono para o servidor, que foi lá no Banese, pegou o seu dinheiro e o município se responsabiliza em arcar com todas as despesas, ou seja, liquidamos o pagamento em atraso do mês de dezembro. O servidor já está com dinheiro na conta, isso é bom para a economia, foram quase 12 milhões de reais injetados na economia do município de Lagarto, e agora nós vamos antecipar mais uma vez a folha de pagamento, serão mais de 15 milhões de reais injetados na economia, para que o servidor fique satisfeito, né? Mostrando a nossa responsabilidade, porque eu digo o seguinte, pagar salário não é favor a ninguém, é obrigação do gestor. E com a nossa administração mostrando que nós estamos tendo a responsabilidade que a antiga gestão não teve, de só gastar aquilo que se tem, de não se gastar mais do que o que se arrecada. Então eu estou tendo esta preocupação, neste momento, de começar a fazer esse planejamento estratégico de que, olha, estou juntando dinheiro já do 13º, já estou juntando dinheiro para ter uma folha garantida, no mínimo, a cada ano, para que a gente tenha, no decorrer desse ano já, a possibilidade de implementar aquilo que eu disse que nós iríamos fazer pelo servidor, que é um calendário anual de pagamento. O servidor de Lagarto saberá dia e hora que vai receber durante todo o seu ano. Depois que nós conseguirmos juntar essa folha, nós vamos fazer esse anúncio na nossa cidade. Vai ter um calendário com data prevista? Prevista anual. Isso me fez recordar agora o governo de Albano. Acho que foi a última vez que eu vi um negócio. Porque até Aracaju mesmo aqui viveu nos últimos anos um pagamento em dia, mas todo mês Edivaldo guardava o suspense e fazia uma mini live ou um vídeo curto anunciando a data do pagamento. Você vai divulgar já antecipadamente? Eu já vou divulgar antecipadamente, porque nós vamos trabalhar com previsibilidade.
nós vamos trabalhar com planejamento, organização e vamos ter a segurança que aquele dinheiro ali está guardado, que não há perigo de faltar e nós vamos transmitir isso para que o servidor se planeje. Quando você faz as coisas tudo planejado, você já vai saber que tal dia você recebe, você já vai poder fazer o seu crediário, você vai ter a certeza que não vai atrasar aquele salário, que você não vai poder pagar juros e você vai poder comprar no comércio. E é o que a gente precisa, fomentar as vendas no nosso município. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis. Olha, o Sérgio, xará do Sérgio aqui, prefeito, e também o Cássio mandam aqui mensagens informando que na ponte do Rio Mar há um ônibus quebrado que está complicando o trânsito, que já é complicado no local. O trânsito ali na ponte é muitíssimo, mas muitíssimo complicado nos horários de pico. E agora, com este ônibus quebrado da aviação modelo, a situação hoje pela manhã está pior ainda. Com relação ainda a Tancredo Neves, houve um acidente, o que também está complicando o trânsito na região. Põe aí, Matheus, o vídeo do acidente. Assis, o acidente aqui na Tancredo Neves, né? E agora, ao contrário, você se procurar... Motoqueiro no chão aqui, Tancredo Neves, 7-1. Há 20 minutos atrás, o socorro já foi prestado, não é isso, meu caro Gabriel? Mantenha a gente aí informado. Tá fácil, tá Banese Card, tá fácil, tá MovePay. Mude sua vida financeira com o Banese Card e a MovePay. Mais controle nas suas compras e pagamentos rápidos e seguros. Acesse e saiba mais em movepay.com.br e banesecard.com.br. Muitos prefeitos, ao assumirem, fizeram um levantamento da dívida dos municípios. Na domingueira da última semana, nós trouxemos, inclusive, a informação, além dessa questão do recolhimento da Receita Federal por causa do não pagamento do INSS, há também a questão do não repasse dos empréstimos que foram feitos pelos servidores. Foram retidos e não entregues às instituições bancárias. Você já tem um levantamento do quanto Lagarto deve num total em todas as áreas? Por incrível que pareça, olha, Lagarto parece que estava vivendo na época das cavernas, que não se existia digitalização, modernidade. Nós estamos tendo dificuldade, inclusive, para ter acesso às informações desse balancete. Até a última sexta-feira, nós não tínhamos tido acesso à contabilidade do mês de dezembro para a gente fechar e saber o montante real que o município deve a fornecedores. Nós temos um levantamento parcial. Nós, inclusive, notificamos a empresa de contabilidade que até a última semana não tinha informado ao TCE e colocado no sistema o que tinha sido feito, o que era passivo de dívida ou não, ou de crédito dentro da nossa contabilidade. Nós, até sexta-feira, não tivemos acesso a isso. Me parece que o prazo venceu na sexta e eles não fazendo essa entrega, nós vamos ter que judicializar para ter acesso a essas informações. Mas uma coisa bem levantada, só na Secretaria de Saúde, quase 40 milhões de reais em débito. Com o INSS, mais de 200 milhões. E a previsão, com o fornecedor total da Prefeitura, algo em torno aí de mais 150 milhões. Então, caraca, nós devemos ter aí uma média de um passivo de 350 milhões de reais, aproximadamente, de dívidas deixadas pela gestão. Lembrando que teve até uma repórter... Só nessa conta que você fez aí dá quase 400, 390 milhões. Exato. Aproximadamente, estamos aguardando receber o balancete para a gente poder fechar esses números de forma real. Você viu que recentemente Lagarto aumentou, né, nessa última gestão, a sua dívida previdenciária em quase 400%. Estava se governando com dinheiro alheio. Por isso que o município de Lagarto passou quase 8 quadrimestres com o limite prudencial, acima do limite prudencial, limite de gasto. Lagarto tinha mais de quase 2 mil contratados, funcionários contratados durante 4 anos. Fora terceirizadas, fora cargo em comissão. Era uma situação muito aquém da realidade. Parece que Lagarto, como dizia o Cabo Zé, é um outro país. Mas nós chegamos agora para resolver, nós chegamos para modernizar a administração, nós chegamos para dar um outro formato, né, desse jeito novo de se governar, buscando sempre ouvir a população,
sabendo dizer não quando tem que dizer não, porque eu não quero e nem irei ser nenhum político populista que vou estar lidando ali sempre com aquela opinião pública. Se a questão financeira, orçamentária não permitir, eu tenho que ir lá e conversar e explicar por que eu não vou fazer, mas dando uma solução e mostrando de forma clara e transparente os números, as finanças e o planejamento da prefeitura. Prefeito Sérgio Reis, ainda com relação a essa questão da realidade encontrada no município de Lagarto. Transparência. Quando se falava um pouco durante a disputa eleitoral lá da ausência de transparência, portal da transparência, diário oficial, etc., algumas pessoas custavam acreditar. Afinal de contas, a ex-prefeita é parente de um conselheiro do Tribunal de Contas que fiscaliza essa questão da transparência nos municípios. O que é que foi encontrado nessa área e que soluções você já encontrou? Já no meu primeiro dia de governo, nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, porque, por incrível que pareça, Lagarto não tinha diário oficial. Não tinha um instrumento mesmo. Não. Ainda é aquela coisa de você pregar no mural. No mural da administração, ou seja, para dificultar as informações. Nós encaminhamos o projeto de lei, foi aprovado, e agora, com o retorno da Câmara, nós vamos implementar a regulamentação para, nos próximos dias aí, já estar totalmente informatizado, dando transparência a todos os atos administrativos. Porque com isso também, Narciso, quando você demonstra esse interesse, mostra para os órgãos de fiscalização a sua boa intenção, que nós não temos interesse nenhum, em absoluto, em ter nenhum tipo de ato administrativo público que não seja transparente e que a população tenha conhecimento. Até porque uma máquina grande como é a de Lagarto, muitas das vezes existem atos que precisam que a população tenha conhecimento até de fiscalização, porque a gente não tem informações, às vezes, de algumas situações que a população está ali pesquisando, fiscalizando, chega ao nosso ouvido e que, se estiver errado, nós temos que ter a humildade de recuar e corrigir o erro a tempo, para que ninguém saia prejudicado. Prefeito Sérgio, Parque de Exposições, como é que está essa situação, esse debate, essa disputa jurídica? Está na justiça, não está? É decisão administrativa? Como será solucionada essa polêmica do Parque de Exposições lá de Lagarto? Ela já foi solucionada. Nós encaminhamos um projeto de lei revogando, a permuta, a Câmara aprovou, e agora nós estamos aguardando apenas a parte burocrática de trâmite. Nós vamos ali no Parque de Exposições construir o SIC, que é o Centro Integrado de Cidadania. Ali vai funcionar a ecoterapia mais moderna do estado de Sergipe. Lá nós vamos ter também a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Nós vamos ter um parque ecológico para que as crianças possam ter experiências intercessoriais naquela área ali. Nós teremos uma piscina aquecida para que a gente dê um atendimento especializado para as mulheres que sofrem com fibromialgia, para os homens também. Ali naquela área será realmente uma área voltada para famílias que precisam de atendimentos especiais. Crianças com TEA, com autismo, e que nós teremos ali naquela área, que é simbólica para a nossa população, que é uma área de uma tradição cultural gigantesca e que foi símbolo de uma luta, de mães, de crianças que precisam do apoio do poder público. Recentemente, inclusive, eu acompanhei uma fala sua. A associação que toma conta hoje da ecoterapia ali do Parque de Exposições, ela recebe uma contribuição das mães. Isso. Você anunciou que a prefeitura vai fazer uma parceria e vai cobrir esses custos. Isso, já está confeccionando já um contrato, um convênio, na verdade, entre o poder público municipal e a instituição, para que nenhuma mãe mesmo, porque por mais que seja, talvez para mim e para você, R$50 seja insignificante, mas para essas mães é muito dinheiro. E o município tem condições e vai custear todas essas despesas até que esse SIC esteja pronto. Depois que o SIC estiver pronto, a gente não precisa mais firmar convênio com a instituição, porque o parque será municipal. Mas vocês verão, o projeto está ficando lindo. Eu estou encantado. A gente está buscando coisas novas e a equipe de arquitetos, de engenheiros que estão montando esse projeto, estão conversando com as mães, estão conversando com as crianças. Então,
Está sendo a coisa construída a 4 mãos. E eu quero, até o dia 20 de abril, quando nós vamos fazer o lançamento de inúmeras obras lá no município de Lagarto, que esse projeto já esteja pronto e pronto para licitar. Eu quero fazer com os recursos da DESA. E me diz uma coisa, prefeito. Aquela outra ecoterapia que foi inaugurada pela gestão anterior, qual é a realidade dela hoje? Não existe. Além da distância, né, já é fora da cidade. As mães precisavam estar gastando dinheiro com transporte. É numa área particular. E ali a gente está no centro da cidade. Não precisa de transporte. Era uma área particular, em parceria com a prefeitura? Era. A prefeitura alugou uma área particular, não era do município, não. E distante da cidade, já perto lá de casa, no Brejo, por ali. No Limoeiro. Vai ser desativado, então. Já foi desativada. E eu disse a essas mães que era para já começar a fazer o atendimento lá no Parque de Exposições, lá na ecoterapia de lá, sem que ninguém precisasse pagar absolutamente nada. Com relação ainda à gestão anterior, existia um discurso, por exemplo, existe ali o shopping, o hotel, etc., que não foram liberados porque faltava uma licença municipal. O que é que está faltando hoje? Agora, quase nada. Já tivemos em contato com o empresário Zezé Rocha, grande empresário, um dos maiores empregadores do município de Lagarto, e depois do shopping será o maior empregador do município de Lagarto. Com isso, já está em fase final. Ontem nós estivemos lá no shopping, a parte dele lá já foi alugada e a Justiça Federal se implementou lá no município de Lagarto, que era uma preocupação grande dos magistrados, e foi um trabalho grandioso de todos ali, do doutor Jailson, doutora Lidiane e doutor Fábio, que é o juiz federal do município de Lagarto, que estavam alojados no prédio emprestado do INSS. Você sabe que a Justiça Federal hoje, a grande parte lá são idosos, são pessoas que estão precisando de licenças e que precisavam subir escadas, estão sem mobilidade, sem acessibilidade. Com isso agora, estão num local, no centro da cidade, com segurança, com toda a mobilidade, com toda a acessibilidade necessária para poder atender ao cidadão e à cidadã que precisa do apoio da Justiça Federal. E o shopping em si, dentro de mais alguns dias aí, são apenas detalhes, já estará recebendo toda a documentação necessária, licenças necessárias para poder operacionalizar. O empresário quer ainda no primeiro semestre inaugurar aquela unidade que vai ter uma agência do Banese, já tem a agência da Justiça Federal, teremos o SEAC através do governo do estado, já temos um hipermercado instalado, será um shopping moderno, gigantesco e que, de certa forma, vai permitir que a população, não só de Lagarto, mas da região circunvizinha, não precisem mais se deslocar até Aracaju, ficando ali no município de Lagarto. Ontem você fez uma live fazendo um balanço dos 60 dias de gestão e anunciando algumas obras. Eu fiquei me perguntando, mas se o município estava com tanta crise, como é que o prefeito conseguiu anunciar tanta obra assim já para esse momento inicial? Veja a diferença. A gestão anterior recusava recursos de parlamentares. Eu conversei com diversos deputados federais, inclusive senadores, que queriam colocar emendas para fazer obras em Lagarto e a gestão não queria. Veja como é a velha política. Eu não. Eu quero o apoio de todos os deputados federais, de todos os senadores, do governo federal, do governo do estado. Essas obras serão feitas em parceria já com recursos do deputado federal Fábio Reis, obras em parceria com o senador Rogério Carvalho, com o senador Alessandro, com a deputada Catarina, com o deputado Tiago, que já anunciaram, e com o deputado João Daniel, que estão colocando recursos. Além do mais, o governo do estado vai fazer uma parte dessas obras e nós temos ainda a receber recursos da DESA. Com isso, nós vamos fazer grandes obras. E estou fazendo o dever de casa, que é tirar Lagarto do SPC. Hoje, Lagarto não tem certidão negativa. Nós já estamos tratando isso com a Receita, com a PGFM. E mais, nós estamos preparando Lagarto para sair da nota C, que hoje ele se encontra, para ficar entre a letra A e a letra B, e a gente poder pegar financiamentos internacionais, financiamentos com o BNDES, porque nesse primeiro momento, Narciso, nesses 6 meses,
nós estamos planejando a cidade. São obras de curto, médio e longo prazo. São obras pequenas, médias e grandes. E através das parcerias que nós estamos firmando, governo do Estado, governo federal, bancada de Sergipe, Lagarto está pronto, está preparado para trazer essas obras e levar o desenvolvimento tão esperado e que foi compromisso nosso na época da campanha. O que é que você já conseguiu anunciar ontem de importante, digamos assim, para diante das promessas que foram feitas na campanha? São obras relativamente importantes, algumas não serão vistas a olho nu, mas têm um cunho social importante. A primeira delas é a macro drenagem ali da Bica. Quando a gente fala a região Bica, você está falando da região da Exposição, do G. Barbosa, da antiga Praça da Caixa d'Água, que quando chove, vocês veem vídeos que transborda ali na rodovia, na SE. Então, aquela obra ali é uma obra de 12 milhões de reais que nós vamos solicitar ao governo do Estado. Caso o governo do Estado não tenha recurso suficiente para fazer, nós vamos fazer com recurso da DESO. Esta obra será licitada agora. Temos a obra do Loyola 2, também de macro drenagem, e do Jardim Campo Novo, totalizando aí cerca de 50 milhões de reais. Esse projeto está pronto e eu vou levar ao governador Fábio Mitidieri e eu tenho certeza absoluta que ele vai nos ajudar. Por quê? Porque ele esteve comigo, ele esteve presente em Lagarto no momento em que a população estava sofrendo. Então foi um governador presente, viu com seus próprios olhos as dificuldades e eu sei que o governador tem muito interesse em investir em Lagarto, porque quando eu fui reclamar com ele, eu disse, governador, Lagarto não tem obra de governo do Estado. Já se passou 2 anos no seu governo e nós não tivemos uma obra, porque a obra que está tendo lá é do recurso de Fábio. Aí ele bateu na mesa. Já me trouxeram um projeto. Qual é o projeto que você tem? O que a gestão trouxe aqui para mim, para eu poder levar para Lagarto? Então eu entendi o recado. Estou com os projetos prontos, porque eu sei que o meu governador, o governador Fábio Mitidieri, o governador que mais tem feito entregas no estado de Sergipe, vai levar ações para Lagarto. E o que estava faltando era um político chegar lá, o prefeito chegar para ele e dizer, governador, eu quero esta obra aqui e o projeto está aqui. Não esperar que as coisas caiam do céu. Então eu entendi o recado dele. Traga o projeto para depois a gente discutir. Já pedi audiência ao governador, os projetos estão prontos, estou aguardando ele me receber para a gente solicitar e ele anunciar ao povo de Lagarto da região Centro-Sul as obras que ele vai levar para o nosso município. A Franciele manda mensagem aqui dizendo o seguinte: bom dia, Narciso, manda um abraço para o meu amigo Sérgio Reis, diz para ele que ele está de parabéns e que estou acompanhando tudo. Prefeito nota 10 é a Franciela do Veneza. Tem também pergunta aqui do Leônio, dentro desse campo, prefeito, que você acabou de falar, sobre esta parceria com o governo do estado. O Leônio, que é sempre muito provocador e atento às movimentações, ele diz o seguinte: pergunte ao prefeito sobre a declaração de apoio ao Rogério, mas ele tendo uma boa relação com o governador. Ele não teme que os pedidos de possíveis candidatos do agrupamento, um travamento de verbas para o município de Lagarto? Você acabou de falar que vai levar pedido de obras. Então, se você vai levar é porque não teme esse bloqueio ou essa mudança? Zero. O governador Fábio Mitidieri, ele é um democrata. E, acima de tudo, ele hoje já tem mais maturidade. Ele, quando esteve comigo, né, falando comigo, perguntando porque soube pela imprensa e tal, ele disse: olha, governador, se eu te dissesse antes, o senhor não iria me convencer do contrário. E a gente dizer não ao governador é ruim. E, além do mais, se eu lhe dissesse, o senhor estaria sendo cúmplice da minha decisão política. Eu não quero que o senhor seja injusto ou incorreto com os seus compromissos políticos, né, para o Senado. Mas lhe asseguro o seguinte, governador, na minha visão política, na minha visão estratégica política para o seu Estado, essa foi a melhor decisão política que eu tomei. E dei a ele um exemplo na eleição anterior. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Lagarto, quando você tem um lado único, o resultado vem. Na eleição passada, o governador disse: Sérgio, Fábio, o deputado Agostinho Ribeiro quer vir apoiar o meu agrupamento, tal. Você sabe que é uma eleição difícil, não é uma eleição fácil. E a gente precisa arregimentar novas lideranças, partidos. Disse: olha, governador, talvez do ponto de vista partidário, de tempo de TV, isso daí seja positivo para você. Mas em Lagarto, isso é horrível,
porque o nosso agrupamento não aceita, nem o agrupamento dele vai aceitar. E eu fiz uma coisa interessante. Na época, o senador Laércio Oliveira tinha se comprometido em ter um lado. E eu saí de manhã, quando foi à tarde, ele anunciou que Agostinho estava apoiando ele. Aí eu disse, epa, agora não. Eu tenho que mostrar o nosso valor. Fui e conversei com o Daniel Garcia. Naquele momento, o governador esbravejou. Eu acho que até penalizado. E aí sim, sei lá, em algumas coisas eu fui naquele momento. Mas, no segundo turno, Daniel esteve com quem? Foi importante ou não foi importante para a vitória do governo? Foi importante ou não a participação de Sérgio? Então eu quis dizer a ele, olha, lembre do passado, que naquele momento que você fica com raiva, que age pelo fígado e tal, se toma por emoções, deixe a poeira assentar, deixe o tempo tomar conta das coisas, você verá que a minha posição, que não é sua, que não é de Rogério e que não tem nenhum tipo de entendimento ainda disso, me permita que o tempo possa construir e que eu consiga lhe mostrar, não com palavras, mas com ações que lá na frente, isso não é o melhor só para Mitidieri, que isso não é o melhor só para Rogério, que isso não é o melhor só para Sérgio. Isso vai ser excelente para Sergipe. Alô, trabalhadores de São Cristóvão, você já conhece o Banco de Currículos da Prefeitura? Uma ferramenta 100% online e gratuita para conectar empresas e profissionais da nossa cidade. Se você está em busca de oportunidades de emprego ou quer aumentar as suas chances no mercado, cadastre-se agora. Acesse portaldecurrículos.sãocristovão.se.gov.br. Você, empresa também pode cadastrar suas vagas disponíveis para facilitar o acesso do processo de seleção. Prefeitura de São Cristóvão, cidade-mãe de Sergipe, aqui é trabalho. Vamos a Magna Santana e a pergunta dela aqui no Jornal da Fã, o prefeito Sérgio. À vontade, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, prefeito, cafezeiro. Vamos ver se fez o registro aí depois disso. Eu nunca vi um cafezeiro tão esquecido como Narciso Machado. Mas, enfim, prefeito, esse seu relato, e não é diferente de muitos outros que a gente vê, e eu lhe pergunto pela sua experiência política. Por que durante, então, a gestão Hilda, a gente, de certa forma, eu não quero ser injusta, eu sempre vi críticas e preocupações, mas por que a oposição não conseguiu fazer nada para impedir os desmandos citados aí por você na gestão e pelos problemas, para evitar chegar aonde chegou? Foi omissão de oposição, foi omissão de órgãos fiscalizadores, um Tribunal de Contas, né, Ministério Público. O que aconteceu? Existe uma explicação, porque é sempre assim. Toda eleição, virada de eleição, aí sempre é terra arrasada. Por que esse tipo de coisa acontece? Você vai buscar o Tribunal de Contas, você espera também que esses órgãos hoje façam alguma coisa, você acredita, você confia, enfim, seria essa a posição. Uma pergunta. E a segunda, rapidamente, o governador Fábio Mitidieri, depois da sua postagem ao lado de Rogério Carvalho, chegou a dizer que tudo bem, mas seria bom que ele conversasse um pouco antes com a gente sobre isso, né? E algumas arestas precisam ser aparadas. Você vai ajudar a parar essas arestas para aproximar Rogério Carvalho, PT, de Fábio Mitidieri? Muito bem, vamos lá, prefeito. Olha, Maguinha, com relação ao Tribunal de Contas do Estado do Sergipe, nós temos lá, para mim, isso é apenas uma erva daninha. Como é que o sogro vai julgar as contas da nora? Então, existe um certo protecionismo, não do tribunal, não da instituição, não da grande maioria dos conselheiros. É apenas um fato isolado, vamos assim dizer. Claro que as denúncias foram feitas, claro que as cobranças foram feitas, mas a oposição fez a parte dela, que foi fazer as denúncias, foi cobrar, foi externalizar. Daí em diante, isso cabe aos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas e, em tentação, a Justiça para poder julgar. Mas tudo no tempo de Deus. Se não foi possível naquele momento, a nossa Procuradoria está fazendo a auditoria em todos os contratos, em toda a parte de finanças do município,
E quando essa auditoria estiver pronta, será encaminhado para os órgãos de controle. E eles analisem se cabe entrar com ação, se não cabe. Eu vou me preocupar em fazer gestão. Eu vou me preocupar em fazer obras, em levar projetos, em buscar parcerias, inclusive com os nossos adversários. Já encaminhei ofício ao deputado Agostinho, tive no gabinete dele, ele não se encontrava, porque eu disse, depois de eleito, a parte política vamos deixar para a eleição. Quando se tratar dos interesses de Lagarto, quando se tratar dos interesses da minha gente, eu não tenho adversário. Eu vou conversar de forma republicana. E espero que ele faça o que o deputado Fábio Reis fez. Porque na época que eles estavam na gestão, você lembra quantas vezes eu estive aqui e disse, olha, nós temos recursos na Codevasf, 20 milhões de reais para fazer calçamento, e a prefeitura não deixava. Eu quero que ele agora mande 20, 30, 40, 50, que eu vou do lado dele assinar a ordem de serviço. Vou dizer que foi ele que fez e vou mostrar à população. Porque isso daqui é a nova política. É esse jeito novo de se fazer política. De forma respeitando os meus adversários, tendo as minhas posições políticas, mas sendo justo com eles, caso eles queiram investir na nossa cidade. O Wagner Melo pergunta aqui, gostaria de saber do Ulisses, do prefeito, se ele tem algum projeto para os portadores de síndrome de Down, porque há muitos a serem assistidos em Lagarto, e tendo se haverá transporte para colocá-los na escola, com atividades voltadas para eles, com transporte gratuito. No mais, muita sabedoria e serenidade ao prefeito, força e fé. Fique à vontade. Eu esqueci de responder a Magna sobre a questão de Rogério, né? Sim. O governador. Realmente não teve... o governador, de forma justa, reclamou comigo, reclamou de forma pública, porque ele não foi avisado anteriormente. Mas eu justifiquei. Se a minha decisão política já estava tomada, porque ela não prejudica o governo do Estado, ela não prejudica a candidatura do meu governador Fabio Tidieri, pelo contrário, e essa é uma posição política que envolve o município de Lagarto. Rogério é senador de Lagarto. E falando em Lagarto, eu estava fazendo uma analogia, eu estava com o Marcos, ex-prefeito de São Cristóvão, que é filho de um lagartense, o deputado Paulinho também, filho de um lagartense, a prefeita Emília é de Lagarto, o senador Rogério é de Lagarto, e eu comecei a perceber que Lagarto, Narciso, ele está começando a ter um protagonismo na política estadual que nunca teve, porque Simão Dias sempre esteve muito mais ativa e presente nas decisões políticas estaduais, na presença administrativa e política no Estado. E hoje eu fico feliz, como lagartense, de ter uma prefeita aqui da capital, que é de Lagarto. Nós temos um senador da República, que é de Lagarto. Nós temos 2 deputados federais de Lagarto. E nós temos 2 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Ou seja, mostrando que Lagarto tem força representativa no Estado de Sergipe para poder discutir políticas públicas de Estado. Tem perguntas através de áudio para o prefeito Sérgio Reis. Vamos lá, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia, Sérgio Reis. Bom dia, Legião de Ouvintes. Narciso, Sérgio Reis acabou de dizer aí que chegou para resolver. Oh, meu Jesus, eu não gosto de ouvir essa frase. Mas, Sérgio Reis, você continue querendo resolver, mas sem colocar 14% nas costelas dos aposentados. Faça isso não. Porque esse negócio de chegar para resolver, já tem aposentado aí em Lagarto se tremendo. De certeza que já tem elementos se tremendo. Se ele escutou essa frase, cheguei para resolver, aí é problema. Coitado dos aposentados. Mas eu acredito que você não vai fazer isso não. Não meta 14% dos aposentados, não. Faça isso, não. Bom dia, um abraço, aqui é Walter. E que Deus nos livre das horas maus e dos maus administradores. Narciso, bom dia a todos. Professor Claudemir. Narciso, sem querer dizer que apoio um lado ou outro aí, até porque minha cidade é outra, né? O Bola e Salamandaia, lá ferve a política, a disputa é tremenda. Mas conhecendo um pouquinho aí da política em várias cidades, realmente é como o prefeito está falando aí, viu? A questão de recursos federais que vinham para Lagarto, ou viriam,
A depender do parlamentar que destinava ou queria destinar, o recurso era recusado. Isso aí não aconteceu nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, não. E até obras que foram feitas com recurso federal, que se tentou passar a imagem que eram obras especificamente da prefeitura, né? Então não aconteceu nenhuma, nem 2 vezes. Lagarto realmente era uma cidade fora da linha, fora da curva, fora do comum nesse sentido aí. Torcer para que o prefeito atual aceite recursos que vierem federais, independente da origem, né, do parlamentar que destine. Muito bem, à vontade, prefeito. Professor Claudemir e o Walter do Orlando Dantas. Mandar um abraço pro meu amigo Galeguinho, lá de Simão Dias, né? Ele falando aí, lembrando do Belivaldo Chagas, né? Chegou para resolver. É um chavão que ficou marcado, né? Naquele momento que ele encontrou. Tem essa previsão de atacar os aposentados lá em Lagarto? Não, nem tem como, né? Pelo contrário. Eu tenho uma atenção muito grande, tanto que a gente está fazendo já um trabalho significativo, um trabalho primoroso com esse público. Nós temos o centro de idosos lá que a gente está retomando todas as suas atividades, mas também não é de competência do município estar taxando servidores aposentados, porque nós não temos previdência própria. E com relação às outras atividades, nós vamos buscar, sim, as parcerias, não só com a bancada federal, mas também com o governo do estado para promover ações. Qualquer parlamentar do estado de Sergipe que quiser investir em Lagarto será muito bem-vindo, e o povo do Lagarto vai olhar. Até porque a cada dia que passa, essa coisa de bola de Saramandá tem acabado. E se depender de mim, na próxima eleição já acabou. Eu tenho esse compromisso. Esqueça a velha política de bola de Saramandaia e vamos olhar para frente. Vamos olhar para aquilo que é bom, para aquilo que é importante. Eu estive em Brasília esses dias, eu vejo o líder do governo se dando bem, conversando de forma respeitosa com o líder da oposição, discutindo políticas públicas, divergindo no campo das ideias. Mas quando se tratar de Lagarto, quando se tratar de Sergipe, nós temos que ter outro posicionamento. Então, é inadmissível para um político, ao meu ver, não querer receber recursos para a sua cidade de um parlamentar. Isso é pequeno demais, é antigo, é ultrapassado, é a velha política. É tanto que o povo não aceitou e deu a resposta nas urnas. A Marcela diz aqui, pergunte ao prefeito se ele já colocou o ônibus para os alunos do IFES prometido em campanha e também sobre a questão dos feirantes. Pergunte também por que a Secretaria de Turismo continua sem comando. 3 informações, são 2 perguntas e uma informação distorcida. As informações relativas ao transporte, sim, nunca deixou de existir, demos continuidade. Ontem mesmo, na minha live, eu comuniquei que tive com a secretária de Educação, Thaisa, e pedi que ela solicitasse uma licitação para que hoje os estudantes do IFES, os estudantes das universidades, que em alguns casos estão pagando ou passagem ou estão pagando uma mensalidade à associação, deixem de pagar e que o município assuma todas as despesas, porque no nosso governo, nenhum estudante, Narciso, nenhum estudante do nosso município tem que pagar um único real para estudar. Aonde ele estiver, num povoado mais longínquo que nós tivermos, o município tem a obrigação. E no nosso governo, nós não vamos permitir que se pague. Então, nós já estamos determinando que seja feita a licitação desse transporte, que hoje é um convênio com a associação, que cobra uma taxa, que é natural, porque eles não têm dinheiro para isso, para custear parte desse custo. E mais, nós vamos encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, criando uma bolsa estudante, que é o Bolsa Estudante, que eu não sei o nome que vai se dar ainda, nós estamos vendo. Existem pessoas, Narciso, estudantes, que trabalham de 8 até as 17. Mal tem o dinheiro para almoçar. Quando sai 5 horas da tarde do Lagarto, vai estudar, vai e volta, sem comer nada. Não tem dinheiro para comer. E esse estudante vai receber uma bolsa do município do Lagarto, mesmo não sendo obrigação do município custear ensino universitário, a prefeitura do Lagarto vai permitir que ele tenha esse alimento e possa estudar. Com relação à Secretaria de Turismo, já tem a nomeação, foi Valtso, secretário de Turismo, está nomeado, começou essa semana e vai desenvolver um trabalho muito bom nessa área. Lagarto tem um potencial muito grande
do turismo ecológico, do turismo rural, do turismo de comércio e principalmente do turismo religioso. Tem mais áudios aí de ouvintes para interagir com o prefeito Sérgio. Vamos lá. Bom dia, Narciso. Bom dia para todos os seus ouvintes, né? Quem nos fala aqui é Ailton Nascimento, certo? E eu quero parabenizar o programa por essa grande entrevista, né? E parabenizar o prefeito Sérgio Reis, né? Eu acredito nele, acredito no Reis, tenho conhecimento, tenho amizade com eles há mais de 20 e tantos anos e sei como eles fazem política com sinceridade, com honestidade, com respeito ao povo de Lagarto e ao povo de Sergipe. Muito obrigado, Narciso. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Parabéns pela entrevista. Entrevista muito esclarecedora. Narciso, pergunta ao prefeito Sérgio. Quando será lançado o projeto popular das casas? Eu pergunto porque foi aprovado na Câmara, né? Recentemente, o projeto. E aí é um assunto muito importante, que é um déficit muito grande de casa popular em Lagarto, pessoas que pagam aluguel, enfim. E aí a população está muito ansiosa por esse assunto. Viu? Parabéns pela entrevista. Esse é o Wanderson. Fique à vontade, prefeito. Obrigado, Ailton. Primeiro mandar um abraço para o meu amigo Ailton, ex-prefeito lá de São Francisco. Uma figura muito emblemática, um cidadão de bem, uma pessoa muito humana e que Deus me deu como um amigo, né? Trouxe aqui um correligionário que volta conosco há mais de 20 anos, ajuda muito o deputado federal Fábio Reis ali na região do Baixo São Francisco. Obrigado pelas palavras. Com relação ao programa Morar Bem, nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que aprovou o programa Morar Bem. Lagarto hoje tem cerca de quase 4.000 famílias que precisam de habitação, um déficit habitacional de quase 4.000, 3.700 famílias hoje pelo último censo. Feito no ano passado. Nós vamos, este ano, lançar o programa Morar Bem, onde serão construídas 980 unidades habitacionais. Agora, ainda era para ser, hoje é terça, né? Era para ser amanhã já o lançamento de 100 unidades lá na Colônia 13. Mas por burocracia, né, essa data teve que ser adiada para os próximos dias. Mas, após o Carnaval, nós vamos fazer uma coletiva de imprensa e nós vamos anunciar, né, a construção de 980 unidades habitacionais no município de Lagarto. Recursos, né, vindo do governo federal, serão R$55 mil que serão doados a estas famílias, neste caso, para o programa Minha Casa Minha Vida, para aquelas pessoas que recebem de 1 a 2 salários mínimos, de R$ 2.700 até R$ 4.700, de R$ 4.700 até R$ 8.000. São 3 faixas, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. E também aquela unidade habitacional que não vai pagar nada, Minha Casa Minha Vida, será ali na Cidade Nova, numa área que já está pronta e que depois do Carnaval nós vamos lançar o programa e abrir as inscrições para que as pessoas possam se inscrever e receberem essa casa novinha e de graça pelo governo federal. Para a gente encerrar a participação do povo, vou prestigiar aqui o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Antes, mandando um abraço aqui para o Diogo, para o pessoal de lá de Lagarto que está acompanhando aqui através dos grupos de WhatsApp. Também a Kelly Maceiro diz aqui, gostaria de saber por que ele retirou o Natal da Colônia 13, sendo que era a tradição do povoado, onde muitas famílias se beneficiavam com o evento. Vejo que é responsabilidade. Nós decretamos emergência financeira. Quando o município está em emergência, ele não pode fazer festa. Então, nós não retiramos o Natal do 13. Foi uma situação atípica, porque entre o município gastar dinheiro com festa e pagar o salário do servidor, eu preferi juntar dinheiro para pagar o salário do servidor. É uma opção. Então, quando a gente decreta o estado de emergência, o município fica proibido de fazer qualquer tipo de festa. É tanto que esse ano nós não teremos carnaval. E podemos não ter o Lagarto Folia com recursos do município. E aí terá que ser via governo do estado. Estamos trabalhando para que Lagarto saia o quanto antes do estado de emergência. Estou lutando e cobrando da nossa equipe isso daí. Então nós não acabamos com o Natal da Colônia 13. Pelo contrário, nós vamos fazer um Natal bonito, organizado e do tamanho que a Colônia 13
merece no próximo ano. Porque este ano nós tivemos que pagar dívidas deixadas pela ex-gestora. O Valmir Menezes pergunta aqui. Pergunte ao prefeito quando ele vai pagar o residual dos terceirizados na saúde que a prefeita anterior não pagou. Olha, essa não é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura não deve aos servidores. Quem deve a esses servidores é a empresa. E o contrato está sendo auditado. Enquanto não houver uma conclusão, né, da auditagem não é só de todos os contratos, nós estamos impedidos de fazer qualquer tipo de pagamento. Foi uma empresa terceirizada que não recebeu do município e não pagou. Só que a obrigação de pagar é da empresa e não do município. A empresa tem que receber do município, pode receber a posteriori, mas ela tem a obrigação de pagar. Então o município está auditando os contratos e se tiver que pagar, se tiver tudo dentro da normalidade, irá pagar a empresa no momento em que tiver condições financeiras de fazer esse pagamento. Prefeito, para a gente poder encerrar, voltando um pouco para este assunto político, a sua decisão de declarar o apoio a Rogério. Você é do partido do governador, Rogério é o principal adversário. O governador já externou que o anúncio, sem que ele soubesse antes, você já explicou, se posicionou sobre isso aqui, contrariou. Mas mais do que isso, outras lideranças também ficaram sem entender um pouco essa jogada. André Moura, que é aliado do governador, o próprio Edivaldo Nogueira, que poderia ser o nome do grupo. E você, quando entrevistado por nós aqui na semana passada, colocou de que um outro nome que muito lhe agradava para essa candidatura do Senado seria Alessandro Vieira. Este clima de polvorosa, de susto, de contrariedade na classe política, muita pressão chegou após essa semana? Não existe pressão. Primeiro porque eu tenho autonomia e tenho liberdade de tomar as minhas decisões políticas. Ninguém pode me forçar a tomar uma posição que seja diferente da que eu tenha em mente. Uma coisa que ninguém pode falar de mim é sobre lealdade, sobre compromisso, sobre ter palavra. Isso ninguém em Sergipe, em lugar nenhum no mundo, pode dizer que firmou um compromisso comigo e eu não vou cumprir. Então, é natural, é normal e é salutar que quem tem interesse em ser candidato a senador e que quer ter o apoio do governador Fabio Tidieri, cobre dele uma posição política. É natural, é do jogo, é da política. Não quer dizer que o governador tenha que aceitar pressões políticas de quem quer que seja. O que eu digo é o seguinte, olha, nós temos que ter previsibilidade na política. Nós temos que ter diálogo, porque hoje, modesta parte, Narciso, Lagarto deu um exemplo do que é a nova política. Se dinheiro fosse primordial para se vencer as eleições, eu teria perdido. Se o poder econômico fosse fundamental para se ganhar as eleições, eu teria perdido. Porque eu tinha contra mim um dos empresários mais ricos do Brasil, contra mim, com 5 mil funcionários dentro do município, trabalhando contra mim, lutando, indo para a rua, pedir voto, forçar a funcionário pedir voto contra mim, e nós vencemos. Eu não tinha a prefeitura do Lagarto com toda a força administrativa, eu não tinha o dinheiro que os meus adversários tinham, e nós vencemos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que eu sou melhor do que os outros? Não. Não tem ninguém melhor do que ninguém. É que hoje existe rede social. Hoje, o cidadão não é mais cabresto de liderança política. Então, essa coisa de você ter o apoio de tantos líderes não quer dizer que você vai vencer as eleições. E eu disse isso ao governador Fabio Tidieri. Governador, na eleição passada, o senhor tinha quase que 100% dos prefeitos. O senhor foi o terceiro colocado no primeiro turno. Se não fosse a questão judicial, nós teríamos perdido as eleições. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A política mudou. Essa coisa de você discutir o futuro do povo num gabinete acabou. Você tem que estar ouvindo o que é que a população quer. Sair do gabinete, sair daquela redoma, porque quando a gente está ali fechado, trancado, pensa que está sabendo tudo o que está acontecendo. E eu acho que uma das poucas pessoas que tem coragem de dizer ao governador o que sente. Porque eu não tenho medo de represália, porque eu sou sincero,
E eu sou daquele tipo de amigo que diz assim, olha, você está, na minha opinião, eu posso estar errado, às vezes também estou, mas, na minha concepção, este caminho que você está trilhando aí está equivocado. Às vezes ele briga, ele não gosta, briga, reclama, mas com esse tipo de lealdade, com esse tipo de transparência, ele pode não fazer aquilo, não encampar a ideia que foi dada a ele, mas ele respeita, porque sabe que aquele amigo dele, aquele Sérgio, não passa a mão na cabeça, não está ali para iludir, dizer, olha, está bom demais, você está certo. Eu não sou desse tipo de aliado. Vou junto até o fim. Posso não levar adiante a minha opinião, ela não pode vencer, mas depois de decidido, do colegiado, resumido, sou soldado. Eu disse a ele, eu sou Mitidieri Futebol Clube, Lagarto Futebol Clube. Sergipe, não time, sou Lagarto. Mas as decisões políticas de Sergipe, e eu quero ter, né, pelo menos, o direito de poder opinar. E dentro desse campo das opiniões, já extrapolando o tempo, mas ele fazendo essa pergunta, qual é a avaliação que você faz do governo, Fábio? Para mim é o governador que mais tem entrega no estado de Sergipe. Lá em Lagarto, todas as nossas entrevistas, e quem acompanha as minhas redes sociais, é raro eu não citar o nome do governador Fábio Mitidieri. Se você vai na educação, é o governador que mais está fazendo entrega. Ele está inaugurando um colégio a cada 12 dias. Está entregando tablets, lá em Lagarto agora, foram 555 tablets entregados à população. Lagarto recebeu o melhor colégio estadual do estado de Sergipe. Se você vai para a saúde, você vai ver que o governo do estado zerou a fila de cirurgias já no primeiro ano. E agora já vai elencar um número de cirurgias para outras categorias. Se você vai na parte social, a primeira-dama está fazendo um trabalho gigantesco, social, magnífico. Se você vai para o turismo, nós temos hoje política de Estado. Sergipe hoje já é o terceiro, se eu não me engano, ponto turístico do Nordeste. Porque o governador Fábio Mitidieri sabe da importância. E quantos empregos estão sendo gerados? Batendo recordes e recordes de geração de emprego. Sergipe hoje, Narciso, está implementando uma política agora aonde ele está conversando com o comerciante, com o industrial. Vou dar um exemplo rápido. Construção civil. Se você for contratar um emprego lá em Lagarto hoje, você não encontra mais um pedreiro. Todo mundo está trabalhando. Falta o quê? Capacitação. O governo do estado, através da Secretaria de Trabalho, vai dar uma bolsa para quem se formar, para quem fizer esse curso. Eu estou falando um dos cursos. Sim, como exemplo. Além disso, ele está dando uma bolsa para você estudar ali e se capacitar, e a gente vai gerar emprego. Então, está modernizando o estado. Você veja que Sergipe cresceu em números. Então, do ponto de vista de entrega, é o melhor governador de Sergipe. Eu só disse a ele, meu governador, só perdemos para a gente mesmo. Então, se não cometa erros, não haja, eu disse assim, Gordinho, pelo fígado. Seja mais coração, que quando você é mais coração e menos fígado, tudo dá certo. É por aí. Prefeito, obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Valeu, um abraço, obrigado a você, bom dia a todos.